Olá pessoal, André Luiz, XP Resolve Códigos e Linguagens. Hoje nós vamos para um item do ano de 2010, tá? 2010, olha aqui, 2010, é a primeira aplicação, é um soneto. É um soneto. É um título. Título estranho, soneto, né? Soneto tem 2 quartetos e 2 tercetos, então é um título sem título, né? Já da morte o pavor me cobre o rosto, nos lábios meus o alento desfalece, surda agonia o coração fenece e devora meu ser mortal desgosto. Do leito embalde no macio encosto tento o sono reter, já esmorece o corpo exausto que o repouso esquece, eis o estado em que a mágoa me tem posto. O adeus, o teu adeus, minha saudade, façam com que insano do viver me prive e tenha os olhos meus na escuridade. Dá-me a esperança com que o ser mantive. Volve ao amante os olhos por piedade. Olhos por quem viveu, quem já não vive. O núcleo temático do soneto citado é típico da segunda geração. Porém, configura um lirismo que o projeta para além desse momento específico. O fundamento desse lirismo é o que é que o item quer. É um item aí que está explorando o romantismo, e aí a gente tem a segunda geração do Álvares de Azevedo. O próprio item já dá, né, aqui a gente essa pista, né? É um típico poema da segunda geração. Então, o que é que ele quer? O fundamento. O que é que quer dizer isso, professor? Essencialmente do que é que ele tratou, né? Do que é que ele tratou? De novo, ele quer saber se você leu o poema, se você entendeu a mensagem, se você está ligado no conteúdo, né? Se você está fazendo interpretação legal, né? Um entendimento legal desse texto. Vamos às opções. A angústia, o gosto pela escuridão, o desejo de morrer, a melancolia, o descontrole das emoções. Notem, tudo isso são características da segunda geração, entendem? Então, tecnicamente, você vai dizer, prof, então tudo caracteriza o texto. Não, tudo caracteriza a geração. Ele quer saber o texto. Certo? O fundamento desse poema. Qual é o fundamento? Qual é a mensagem desse conteúdo? Qual é, afinal de contas? Do que é que ele está tratando exatamente? Vamos voltar para o texto, então, e vamos fazer esse trabalho com mais calma. Lendo o soneto, a gente descobre algumas curiosidades. Por exemplo, do leito embalde, do macio encosto, tento o sono reter. Tento reter o sono. Embalde é fracassado, inutilmente. Então, de maneira inútil, eu tento reter o sono. Já esmorece o corpo exausto, que o repouso esquece. O meu corpo está exausto, mas o meu corpo esqueceu de repousar. Ou seja, é como se eu estivesse tendo uma crise de insônia. Eis o estado em que a mágoa me tem posto. Eu estou magoado. Alguma coisa me magoou. Então a mágoa me tira o sono. Eu tento dormir e eu não consigo. Já viveram isso antes na vida? Né? De você ter passado por uma decepção, tanta gota serena, que você não consegue sequer dormir. E a sensação que você tem é de que você está... A frustração é tão grande, é tão intensa, que você não consegue... Dá a impressão que está morto por dentro, o que você está morrendo. O adeus, o teu adeus, minha saudade, fazem que insano do viver me prive e tenha os olhos meus na escuridade. Pronto, olha, o adeus. Tá bom? O adeus dela, ela partiu. É a saudade que o deixou assim, nesse estado de frustração, nesse estado de melancolia. E aí ele está no escuro, né? É uma sofrência aguda que ele está passando. Só está faltando ele tomar uma ou tomar todas, né? Dá-me a esperança com que o ser mantive. Volve ao amante os olhos por piedade.
olhos por quem viveu, quem já não vive. Então, obviamente aqui que ele está sendo exagerado, porque faz parte da segunda geração, mas o que é que está acontecendo na verdade com ele? Ele passou por uma perda, concordam? Essa perda provocou nele uma frustração, uma melancolia aguda, ok? E aí ele não consegue reagir diante dessa perda. Então, a melancolia que frustra a possibilidade de reação diante dessa perda é a letra D, a melhor resposta. Que tipo de item é esse? O que é que esse item queria? Olha, esse item miserento, ele colocou características plausíveis da segunda geração, mas apenas algo que possa caracterizar o texto. Por isso que ele diz, um fundamento desse lirismo, ou seja, o que é que fundamenta esse texto? Dentre várias características da segunda geração que você conhece, qual é o que melhor fundamenta esse texto? Tá bom? Então tá aí o assunto de romantismo, segunda geração, poeta Álvares de Azevedo. Prof, qual seria o nível de interpretação desse texto aí? Uma interpretação simples? Não. Geralmente o aluno, ele costuma pegar o assunto de romantismo e meter tudo num texto só. Né? Não é isso que o item quer. O item quer que você encontrasse o conteúdo do texto, apesar da relação dele com a segunda geração. Um grande abraço a todos, até a próxima.